Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP, Inglês Criativo. Vamos aprender aqui alguns macetes, umas dicas muito legais de inglês. Vamos falar aqui de alguns sons. Hoje nós vamos falar de um som. O inglês tem muita semelhança com o português, muito mais do que muita gente imagina. Então existem algumas coisas que são praticamente iguais. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, uma terminação em que várias palavras, acho que mais de 100, mais de 150 talvez, são semelhantes. Então a gente vai ver esse macete aqui. Vamos lá então conhecer algumas palavras em que o inglês é igual ou muito próximo de ser igual, muito semelhante ou similar ao português. Ó, então a terminação AL, que em inglês você não fala all, você fala all, né? Mais pro O do que pro A. Então all. Essa terminação, quando você vê uma palavra em português terminada nessa terminação, geralmente em inglês ela é muito parecida. E quando você vê em inglês, você pode ter certeza que se for parecida com o português, é aquilo mesmo. Então é muito fácil de leitura, por exemplo. Então vamos ver alguns exemplos aí. O som da palavra, do AL, geralmente é all e não all, ok? Então, por exemplo, aqui, a palavra formal no português. Do lado esquerdo aqui a gente tem o português e da direita aqui o inglês. Ó, formal, em inglês você vai falar formal. Em geral, quando uma palavra em inglês parece com a palavra em português, a tônica na língua inglesa costuma ser um pouco antes da do português, tá? Português, às vezes tem na última, na penúltima. Em inglês, geralmente é antes, pelo menos uma sílaba anterior. Depende de cada palavra, a gente tem que aprender cada palavra, mas fica uma regra geral que fica mais interessante para você entender. Então você não vai saber que ela não vai dar a batida no mesmo local do português, geralmente é antes. Então, ó, formal em português, em inglês, formal, que é de formal mesmo, né, de formalidade. Ó, normal em português, em inglês você vai falar normal. Então o AL sempre mais pro O um pouquinho. Normal. Olha só, igual, né, praticamente. Social, em português, em inglês você vai falar social. Social, né? Ok? Social ou social. Ok? Mas sempre o CH. Dá uma impressão o I aqui do CH. Social. Social. Ok? Social net, né? Então tá aí. Real, em português, em inglês você vai falar real. Olha só. O R de preto e maiúsculo, pronúncia sempre som do R do caipira. Real, ok? Então, olha aí. Real, real. Final, em português, em inglês vai virar final. Final. Observe que sempre a tônica é antes, né? Então, final. Internacional, em inglês vai virar international. International. Olha só. International. Aqui, por exemplo, na grafia, na escrita, muda o T, né? Em vez do C. Mas isso aí é detalhe, em algumas palavras tem essa diferençazinha. Então, aí alguns exemplos do AL, né? Existem palavras, substantivos simples também. Hospital, por exemplo, se escreve igual, né? Em inglês você vai falar hospital, né? Mas é igual. E centenas, né, de palavras aí onde a gente pode utilizar essa macete. Então, quando você vê a palavra em inglês que parece o português terminada em AL, pode ter certeza que é aquilo mesmo. E aí, agora vamos ver um outro macete aqui bem interessante. Olha só, quando eu pegar uma palavra dessa aqui, ó, em inglês, terminada em AL, e ela for um substantivo desse estilo aqui, você colocar o LY no final, é como se fosse o nosso mente. Então, por exemplo, formal, se eu colocar o LY, formally, vira formalmente. Normal, normal. Normally, normalmente. Social, social. Socially, socialmente. Real, real. Really, realmente. Final, final. Finally, finalmente. Então isso é um macete muito interessante, que você vê a semelhança. Isso é para a pessoa aprender a perder um pouco do medo do inglês. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Muita gente fala assim, eu sei ler mais ou menos em inglês, mas não sei falar. Mas aí se você aprender o macete, souber a tônica, como que você vai pronunciar, você vai ter muito mais facilidade. Então isso aí faz toda a diferença, né? Essas dicas aí do IUP, inscreva-se no canal, comente, compartilha, curta, né? Porque é muito importante pra gente. Ó, acesse o site inglescreativo.com.br para você conhecer os nossos cursos, ok? Deixa eu diminuir aqui a minha cara. Olha só,
conhecer os nossos cursos. Aqui tem um chat, tem um WhatsApp que você fala diretamente com a gente. Então, conheça os cursos, assista umas videoaulas, veja aqui o macete. Ó, você tem um curso de inglês emergencial, simples e direto, para você saber se comportar numa situação mais de urgência, numa viagem, alguma coisa, uma entrevista de emprego, alguma coisa assim que você precisa fazer rápido, um encontro urgente. E tem o curso completo, aí você tem tudo que você precisa. Então, muito bom, preço excelente. Então, a gente fez até uma redução de preço recentemente agora, para que você possa adquirir com facilidade. Tem esse curso aqui, por exemplo, você paga parcela aí de R$14 por mês. É baratíssimo e poucos meses também. Então aqui tem todos os macetes do método IUP. Conheça a gente, porque você vai ter muito benefício e com certeza vai chegar ao objetivo definitivo de aprender inglês e se comunicar com outro ser humano. É isso aí, um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Valeu!